Mas vamos falar dessa pesquisa. Paulo, me conta como é que vocês fizeram esse levantamento no ano passado e o que você pode compartilhar com a gente para poder ajudar o pecuarista a tomar essa decisão assertiva ou não de confinar, de engordar o seu animal em coxo. Bem, Mauro, há muito tempo a Ponta Agro, né, a gente tem uma base de dados de nossos clientes através de coleta de software aí no Brasil e a gente preparou essa base de dados com bastante carinho para que a gente pudesse extrair o máximo dela das informações para a cadeia pecuária inteira de confinadores no Brasil. E tivemos algumas surpresas boas, né, nesse sentido, para poder mapear e entender o direcionamento de como o sistema de produção de confinamento se diferencia no Brasil, né? Uhum. E aí separamos um pouco a visão do Centro-Oeste com a visão do Sudeste e a visão do Sul e do Nordeste como um todo. É óbvio que a gente tem mais bois confinados em Centro-Oeste e Sudeste, foi onde se baseou toda a análise que nós fizemos, né? É bem bacana a gente entender o comportamento dessas regiões e entender como que eles estão jogando, né? Sim. Isso que é importante para a gente poder tentar replicar a coisa boa e mitigar um pouco o que está fazendo de errado, né? Entendi. Mas nesse levantamento específico do ano passado, vocês analisaram quantas cabeças, que tipo de animal? Me parece que esse levantamento ele foi feito com animais que ficaram no coxo entre 30 e 200 dias. Traz esses detalhes para a gente. Bem, a nossa base de dados consta de 7 milhões de cabeças, 7 milhões. Um pouco de animais a pastos e de animais de engorda intensiva. Quando a gente sai para engorda intensiva, a gente cai aí cerca de 4 milhões de cabeças. Uhum. E dentro dessa engorda intensiva, a gente tem a área de TIP, recria dentro de confinamento e engorda a pasto. E quando a gente começou a fazer as análises e filtrar aí, dados que realmente pudessem compor essas análises, a gente chegou aí em 2 milhões de cabeças. Especificamente em machos Nelore, né? Que é o maior florão aí da nossa base de dados, né? Uhum. Tá. E eu tenho uma imagem aqui que o Paulo enviou para a gente, só para o pessoal entender um pouquinho de comparativo sobre cada região. Coloca por gentileza aí, Matheus, na tela, esse PC Telas aí, ó. É isso aí, ó. Mostra quais foram os ingredientes usados com maior frequência em cada região brasileira. Quer dizer que produzir animal confinado no Centro-Oeste custa bem mais barato que aqui no Sudeste, ô Paulo? Bem, custa sim, Mauro, mas a gente tem, no Centro-Oeste, a gente tem um menor desafio aí quando se trata de nutrição, né? Uhum. A gente tem alimentos mais clássicos, né, como milho, silagem de milho, que compõem aí mais de 70%, 80% da dieta do Centro-Oeste, não causando tantos desafios como tem o Sudeste, que para poder ter 70% na sua dieta de energético, tem que trabalhar com cerca de 4, 5 ingredientes, como polpa, milho grão, casca de soja, silagem e assim vai, né? Então, o desafio nutricional no Sudeste é muito maior do que no Centro-Oeste. Então, isso aí mostra a dinâmica que o Sudeste tem que ter para poder manter a mesma curva de ganho de peso, né? Entendi. Em relação ao Centro-Oeste. Então, não é à toa que a arroba do boi custa mais cara no Sudeste em relação ao Centro-Oeste, né? Precisa haver um equilíbrio nisso, né? A gente tem que lembrar que o desafio do Sudeste é bem grande, né? Não tem a quantidade de boi que tem nos outros estados, trabalha muito com subproduto, aí nos desafios o subproduto muda toda hora seu valor nutricional e os nutricionistas têm dado um show no sentido de produção de arroba realmente nessa região, né? Entendi. Paulo, na última vez que você esteve ao vivo comigo aqui no estúdio, aqui no Canal Rural, você disse para a gente que os custos da alimentação dos confinamentos aumentaram 122% nos últimos 3 anos, né? No ano passado, especificamente, como é que foi esse percentual? Estava caro no ano passado? Conta pra gente, por favor. Bem, Mauro, a gente começou o ano com preços elevados, né? Os valores estavam bem altos e depois, ao longo do final do ano, a gente começou a ter uma queda aí dos custos da diária alimentar. É óbvio que desde 2019 para cá a gente saiu aí com cerca de R$6 em diária, chegamos em alguns locais até R$20 de diária, ficando aí na casa dos 14. Hoje a gente está com 14 a R$16 aí, a diária média aí no Brasil, né? Então realmente foi assustador o grande salto que se deu aí dessas diárias alimentares. No ano passado, esse final de ano, a gente vem recuperando um pouco mais a vantagem aí da margem, né?
Entendi, entendi. E esses R$ 14 no valor médio hoje da diária, a conta fecha? Bem, Mauro, a conta fecha. O que a gente precisa entender é que a pecuária e o confinamento não está mais para amador, né? Na verdade, a gente está tendo empresários do boi aí que saibam identificar onde estão os seus gargalos e potencializar animais superiores. Ou seja, a gente tem animais, né, na base de dados nossa que consegue dar cerca de R$ 1.000 de lucro e tem animais aí, lotes de animais ruins que chegam a dar prejuízo de R$ 300 aí no mesma situação de confinamento. Então, assim, o desafio para o confinador se tornou muito maior, né? Além da estrutura física, manejo, nutrição que ele tem que dar, ele também tem que perceber quais são os animais que realmente deixam mais lucro para ele dentro do confinamento e, consequentemente, equilibrar o jogo, né? Porque ele não consegue comprar 100% de animal bom, mas tem que mitigar um pouco os animais ruins e saber explorar o máximo do potencial desses animais bons, né? Se a gente voltar de novo para a gente poder comparar Centro-Oeste com o Sudeste, a gente vê que o Centro-Oeste abate os animais com a menor exploração de carcaça em relação ao Sudeste. O Sudeste abate animais mais pesados e, consequentemente, explora um pouquinho mais essa carcaça, potencialmente devido à qualidade de seus animais. Então, lidar com pecuária confinada hoje, o desafio se tornou muito maior, né? Então, além de estar olhando para dentro, a gente precisa ver e escolher a qualidade de um boi que realmente traga dinheiro no bolso. Então, atenção, você pecuarista do Centro-Oeste brasileiro, eu estou falando de Mato Grosso do Sul, Goiás, que são 3 dos principais estados produtores de carne do Brasil. Vocês estão explorando muito pouco o potencial da carcaça do seu boi. Preste muita atenção nesse detalhe que está sendo trazido agora pelo Paulo Dias, um profissional que eu conheço há mais de 20 anos lá, trabalha diuturnamente em prol da pecuária brasileira. Você precisa explorar melhor a qualidade da carcaça genética do seu boi. E vocês têm mais insumos, mais milho que o pessoal aqui do Sudeste. Olha só. E o Paulo Guedelha, seu xará, o Paulo Dias, está perguntando, depois do milho, qual que é o insumo que mais responde bem no coxo? Você saberia nos dizer isso, essa pergunta do Paulo? Eu acho que ele quer saber, depois do milho, o que ele poderia usar e que responde melhor após o milho? Insumo. Bem, Mauro, na verdade isso é uma combinação de vários ingredientes, né, para tentar atender a exigência nutricional do animal em que fase que ele está. Quando a gente olha essa base de dados, a gente vê que, por exemplo, no Sudeste, a gente tem substituição aí do milho por polpa cítrica, casca de soja, a silagem de grão úmido entrou bastante, né? Quando a gente vem para o Centro-Oeste, o que a gente vê é casca de soja, milho grão e silagem de grão úmido. Esses 4 ingredientes na fonte energética são os mais utilizados pelo confinamento. Agora, quanto à gestão de custo, tem que realmente trocar uma ideia com o consultor, porque depende muito da qualidade do animal, da região, tudo isso. Por exemplo, tem uma região, por exemplo, do Mato Grosso do Sul lá, que produz bastante mandioca, e o pessoal usa a fécula da mandioca para poder engordar o boi, mas fica pertinho ali. O frete que é muito caro, né? O frete acaba... Então, cada região tem a sua particularidade. Cada região vai ter um ingrediente melhor para você, mais em conta, né? Ô Paulo, nessa pesquisa de vocês aí da ponta, né? Qual foi o perfil desse confinador que está ganhando dinheiro? Uma pergunta de todo mundo aqui. Bem, Mauro, o grande perfil desse confinador, até engraçado falar isso, né? São confinadores que estão olhando de ponta a ponta o seu negócio, ou seja, gerem muito bem a compra, e aí quando a gente fala de gerir muito bem, a gente está falando de poder tratar o fornecedor do boi para ele também muito bem, ou seja, eu sei que aquele fornecedor tem boi de qualidade, consequentemente eu posso pagar melhor. Já é visto muito nítido aqui numa análise nossa, quando a gente comparou os preços de compra de confinadores que se destacaram aí, os top 50 nossos aqui de margem, a gente vê que esses produtores, eles pagam melhor pelo seu boi de reposição. Ou seja, dá indícios para a gente que a escolha de um boi de melhor qualidade já está sendo vista por esses grandes confinamentos. A outra grande vantagem do perfil desses confinadores é a negociação e a parceria com os frigoríficos. A gente dá para notar muito fortemente que as negociações, estar junto com o frigorífico, de certa forma, para esses confinadores é importante,
e, consequentemente, a gente vê isso em melhoria num todo, né? Desde a negociação de venda, desde a negociação de rendimento, desde da característica de rendimento de carcaça e, mais do que nunca, né? Gerir a compra de insumos de um nível de gestão de estoque muito bem trabalhado e, principalmente, o uso de tecnologia, né, Mauro? Então, assim, a gente vê que os grandes confinadores perdem pouco para eles mesmos, ou seja, a eficiência desses grandes confinadores são muito boas. Vamos pensar aqui em uma automação de nutrição, os confinadores com baixa eficiência têm cerca de 60% a 70% de assertividade da ração formulada que foi indicada para poder ser fabricada versus a ração que realmente foi dada no coxo. Quando você vai para o cara de alta eficiência, a gente tem cerca de 90% a 95% de acerto daquela ração que foi formulada pelo nutricionista e realmente chegou na boca do boi. Então, se a gente for fazer uma síntese aí, o grande confinador que está obtendo lucro, ele está de ponta a ponta. Ele sabe qual que é o boi bom, ele está pagando melhor por isso, ele está perguntando ao frigorífico o que o frigorífico quer naquele momento e produzindo o que realmente quer. E ele ainda mais internamente está investindo em tecnologia, processo, pessoas e melhorando todo o seu negócio, né? Entendi. Perfeitamente. Ó, eu conheço muitos pecuaristas. O pecuarista tem que parar de ficar jogando. Jogando na Mega Sena, jogando. Você com os números nas mãos, você tem que aproveitar essas oportunidades. Por exemplo, o boi a termo, o mercado futuro. Eu conheço pecuarista que ganha muito dinheiro, ele trava 60% da sua produção. Os outros 40% ele joga, mas 60% ele trava, desde que tenha os números nas mãos. É uma estratégia muito bacana, não sei se lhe servir aí, tudo bem. Mas, e esses caras aqui, o Paulo, enfim, tem toda uma estratégia, sabe como gerir, como ninguém, uma fazenda lucrativa de gado. Então não adianta a gente ficar brincando de produzir, de jogar com o mercado. O mercado é soberano, né? Você tem que ir lá no frigorífico e perguntar para o cara o que é que o consumidor está pedindo. Eu, por exemplo, estou falando aqui do 1953 todo dia, tem mercado para isso. Tem mercado todo santo dia. Você quer ver uma outra coisa que está tendenciando agora? Que Chile, Estados Unidos, os países árabes, China, eles estão querendo animais pesados, não precisa gastar muito com energia na gordura. Eles estão querendo, por exemplo, animal de score 2 e 3 menos. Olha só aonde a gente chegou. É o que eu estou passando, eu falo isso todo dia para o pecuarista. O cara pode dar uma economizadazinha na energia, que é o milho que custa caro, que é o insumo mais caro, porém dá uma caprichada na sua recria intensiva, na proteína que faz músculo. Entendeu? E o protocolo 1953 tem mercado no Brasil e no mundo para isso. É o que está dando dinheiro hoje. Você está entendendo? É o que a gente fala todo dia no Giro do Boi. E esses caras sabem muito sobre isso também. Eles vivem também no frigorífico querendo saber o que é que o mercado está buscando. Aí ele vai no cliente deles e fala, olha, é isso, faça isso que vai dar certo. Não é mesmo, o Paulo? Está otimista para o confinamento, para a grande temporada de confinamento que vai começar já aqui no Brasil? Como sempre, né, Mauro? A gente vê que o confinamento passou por esses últimos anos aí um grande achatamento das suas margens, né? Mas esse ano deu uma animada em relação a essas margens e agora a gente vê os confinamentos já bem punjante aí de quantidade de boi fechado, né? Espero e estamos esperando que esse ano a gente tenha uma grande quantidade de animais confinados de melhor qualidade, porque realmente nosso produtor aí nesses últimos 3 anos sofreram muito e eu acho que esse ano a gente vai ter aí uma grande excelência de produção aí, é o que se espera, né? Entendi. No ano passado a gente terminou em coxo pouco mais de 7 milhões de cabeças. Essa semana eu tenho uma outra entrevista para tratar sobre confinamento, Paulo, e esse meu entrevistado, ele pede para que a gente dobre a quantidade de boi confinado aqui no Brasil, passando de 7 para 14 milhões de cabeças. Você concorda com essa opinião dele? O que você acha, Paulo? Eu concordo
concordo, Mauro. Acho que a gente vai caminhar para uma exploração muito grande aí dessa carcaça e de bois confinados. O Brasil está também está experimentando outros modelos de engorda, como o TIP, que tem bombado aí no Mato Grosso, né? E aí é o que você falou. A gente não adianta pensar somente dentro do confinamento, mas a gente tem que pensar lá atrás, fazer uma recria para explorar um pouquinho mais o crescimento desses animais, depois o TIP e, consequentemente, o confinamento. Sim. Mas a gente espera e a gente aposta muito nisso, por isso que a gente desenvolve tecnologia, né, para que esses números de confinamento dobrem. E a gente está vendo que o pecuarista tem trabalhado para isso, né? Tem melhorado a sua maturidade de gestão, a gente tem visto aí um crescimento aí, de certa forma, nessa engorda intensiva, mas muito mais na exploração desses animais como um todo, né? A gente produzia 6 arroba, né, Mauro? Agora a gente está produzindo 10. Pois é. 9 arroba no confinamento. Imagina. Nós substituímos 2 por 1, praticamente dentro do confinamento. A conta da produção de arroba interna, já antigamente, quando eu não sei se você lembra, mas há 20 e poucos anos atrás, quando a gente estava com confinamento, todo comprador de boi falava assim, não sei para que confinar, porque quem paga a conta é meu boi magro aqui, está entrando com 14 arrobas. Hoje, esse ditado não é mais verídico, né? Ou seja, a gente entra com um animal de 13 arroba aí, no confinamento, mas a gente produz 9. E aí, quando a gente tem um deságio lá atrás, quem paga a conta, ou o ágio, por exemplo, quem paga a conta é a produção interna. Então, a gente se tornou muito eficiente nessa exploração de carcaça, tem mais um espaçozinho aí para poder crescer. A gente imagina isso, assim como a gente está falando aí, não precisa dessa gordura toda, e a gente pode explorar um pouquinho mais essa carcaça. Quando a gente olha a exploração de pecuária no mundo inteiro, né, a gente vê que a gente tem espaço para isso. Então, eu acho que, inicialmente, a gente vai crescer um pouco mais interna, e depois aí vai se expandir mais para essa quantidade de bois confinados aí que a gente espera que o Brasil vá, né? Bacana, grande Paulo Dias. Só mais uma coisa aqui, ó. Esse estudo que vocês fizeram da ponta aí no ano passado, ele está disponível em algum lugar? Está no nosso site, né? A gente compilou um repórter aí para poder colocar no mercado, e nosso site pontaagro.com, você vai poder ter acesso aí a essas informações. Maravilha, okay. Paulo. Maravilha. Obrigado, viu, atendendo a gente direto de Londrina. Acabou de desembarcar do Paraguai, atende pecuaristas no Brasil e no mundo. Muito obrigado por esse bate-papo. Apareça sempre aqui no Giro, tá bom, Paulo? Obrigado você, Mauro, pela grande profissionalismo aí e a grande competência aí para compartilhar conhecimento com a pecuária nacional aí. Um abraço. A gente que agradece. Um grande abraço.